Todas as cores, personagens, loucuras, era algo realmente único. Não tem nem como colocar em palavras a sensação que era estar lá e ver tudo isso de perto. E eu realmente tenho que voltar para aquela cidade. Cartoon Network foi um canal criado em 1º de outubro de 1992. O canal focava principalmente em desenhos, e com a sua popularidade se tornou um dos grandes canais para crianças que queriam alguma coisa para assistir. Muitos clássicos surgiram durante anos, e alguns desses desenhos até trouxeram grandes nomes para a indústria de animação. Com o passar do tempo, a popularidade só aumentou, e o canal até começou a investir em mudanças que não só trouxeram programas novos, como também um grande foco em criatividade. Seu nome era Cartoon Network City Era, mas muitos apenas a chamavam de CN City. Next time, I decide what we're doing. I got you now. You want some more cyborg? Now, where did I park that thing? Here you go, Professor. Trash disposal. Check. Get to the man! There! Don't flood it, you stupid dog! This is Cartoon Network. Foi uma época simples e até hoje é minha favorita e a de muitos. Eu já fiz um vídeo cobrindo as melhores partes e porque ela marcou muita gente, mas eu daria um breve resumo. Nessa era, todos os personagens, tanto novos como antigos, viviam em uma grande cidade. Durante os comerciais você via interações entre esses personagens seguindo seu dia a dia, tanto conversando, fazendo compras, ou simplesmente pequenas filmagens dando uma bela vista da cidade, ou pedaços de bairros onde esses personagens moravam. Era uma maneira excelente de curtir o seu dia, não só vendo os desenhos que você gostava, mas também de ver interações com outros personagens, e quem sabe até ir atrás de outros personagens no qual algum bumper deles te chamou a atenção. Era uma era tão criativa e interessante porque não só havia os bumpers dos desenhos que você acompanhava, mas dependendo de onde você morava, se tinha algum feriado, evento ou data diferente, você talvez poderia ter bumpers próprios para os feriados que o seu país poderia ter, deixando tudo até um pouco mais vivo. E assim foi por um bom tempo. Mas claro, problemas começaram a surgir. Primeiramente tivemos a polêmica que o Adult Swim causou por acidente tentando divulgar o filme do Aquatim, onde uma cidade inteira parou achando que os pequenos letreiros que eles tinham feito para divulgar o filme eram na verdade bombas. Jamais esqueceremos, Adult Swim. Jamais esqueceremos. Isso fez o presidente da Cartoon Network na época sair, e as eras seguintes do canal não alcançavam o mesmo pico que a CN City Era foi. Poucos desenhos novos eram feitos, e o foco em séries e programas com atores reais, na era chamada de CN Real, afastou muita gente do canal. Com o passar dos anos, as coisas melhoraram um pouco. Alguns desenhos novos chegaram e foram muito bem recebidos, muitos sendo conhecidos até hoje pelas suas histórias, personagens e criatividade. Só que aí o pior veio. O que agora parece ser uma memória ruim para nós, na época foi um dos piores desastres para qualquer empresa, principalmente no ramo de entretenimento. Sem atores podendo sair de casa para gravar, muitos filmes foram atrasados ou tiveram suas produções em completa pausa por um bom tempo. Mas a animação foi o único ramo que se sustentou bem durante a pandemia, pois poderia ser feita remotamente, ajudando a indústria a se manter. Mas se você achou que isso faria a animação ser um pouco mais respeitada quando as coisas voltassem ao normal, você não poderia estar mais enganado.
Para quem não sabe, a maioria dos animadores é tratado feito lixo, trabalhando incessantes horas extras para criar um projeto apenas para ganhar migalhas. Isso quando não são alvos de demissão em massa, que é o que tem mais ocorrido na indústria de uns tempos para cá. Caso pense que são apenas pequenas pessoas na indústria que estão sofrendo com isso, eu devo lembrar que o criador de Billy Mandy, um dos desenhos mais famosos e hilários existentes, foi demitido pois o dono da Cartoon Network na época achou que o desenho estava arruinando a marca da empresa. Pois é, eu aposto que Billy Mandy foi uma das piores coisas que já aconteceu na Cartoon Network, não é? O criador recentemente teve até que vender alguns de seus trabalhos, pois, acreditem ou não, ele ainda não conseguiu outro trampo na indústria. E sabe Divertidamente 2? No ano de seu lançamento foi um dos maiores filmes do ano, rendendo o suficiente para se tornar a 9ª maior bilheteria da história do cinema. Mas adivinha só? Animadores que fizeram hora extra e se esforçaram pelo filme foram demitidos antes do lançamento, não recebendo boa parte da renda que esse filme fez. E se demissões em massa, mas condições de trabalho já não fossem o suficiente, ainda temos idiotas no poder com planos tão comicamente ridículos que me fazem perder ainda mais a fé na humanidade. Apresento a vocês David Zaslav, o atual dono da Warner que por algum motivo está tentando fazer speedruns e ser uma das pessoas mais odiadas no ramo da animação. Deixando claro, eu geralmente evito falar mal de funcionários, pois só obedecem ordens de imbecis engravatados. Ah, ainda bem que entende. Mas você é um imbecil engravatado, não é? Talvez. Para vocês entenderem melhor a situação, a Warner tem uma grande dívida desde que ela foi comprada pela Discovery. E como nós sabemos, um dos passatempos preferidos do Zaslav é tentar quitar essa dívida, da maneira mais estúpida que conseguir. Let's go gambling! Aw, dang it! 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 Primeiramente gastando milhões em abominações que literal ninguém gostaria de ver, só para depois termos filmes como Godzilla Minus One, que chegaram ganhando até um Oscar, custando apenas 2 miojos e um derby solto. Também teve o desastre de deixar atores egocêntricos e descontrolados levar a reputação da DC para o lixo. Things will never be the same, because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Zaslav tem criado uma bela reputação para si mesmo depois de que engavetou o filme da Batgirl, que, devo lembrar, seria o retorno do ator Brendan Fraser ao cinema como vilão vagalume. E com isso ele também engavetou o filme Coyote vs Acme, um filme que estava pronto e só teve impressões positivas durante suas apresentações teste, mas foi engavetado para não ter que pagar pela distribuição. E adivinha só? Como nenhum desses dois filmes foi distribuído oficialmente, ninguém recebe por ter trabalhado neles. E para mostrar o quão burros eles conseguem ser, a Warner recusou qualquer oferta que foi feita por outros estúdios pela distribuição do filme Coyote vs Acme. Um filme que tá pronto, só recebeu notas positivas e a Warner recusou qualquer proposta, por mais cara que ela seja. Desde então, várias pessoas fizeram petições e até levantaram a hashtag Release Coyote vs Acme várias vezes no Twitter para tentar chamar a atenção da Warner. Infelizmente, sem resposta. Mas atualmente até um fã foi na frente da Warner vestido de coiote e ficou andando para lá e para cá com uma plaquinha escrito Me Liberte. Pode não parecer muita coisa, mas ao menos alguém tá tentando dar mais atenção e respeito ao personagem do que a própria Warner tem feito durante muito tempo. Mas espera, tem mais! A Discovery nunca foi muito fã de animação, afinal, o seu canal era muito focado em documentários e reality TV, mas parece que a Warner tem tomado muito dessa atitude de uns tempos pra cá. Sabe os Looney Tunes? Por mais que eles sejam a cara da Warner durante décadas, eles só têm sido tratados igual seus animadores. Ou seja, absoluto lixo. Era pra ter saído 3 filmes especiais pra comemorar o aniversário da franquia. Bye Bye Bunny, que foi cancelado, Coyote vs Acme, um filme que foi engavetado mesmo estando completo, devo lembrar, e O Dia que a Terra Explodiu, o único filme sobrevivente feito boa parte em 2D, mas adivinha só, a Warner não está fazendo questão alguma de divulgar.
E tenho certeza que se esse filme flopar, o que infelizmente já está acontecendo, eles vão reclamar que na verdade ninguém mais quer ver a animação 2D. E adivinha só, o filme mal saiu e já está sendo removido de alguns cinemas nos Estados Unidos, devido à baixa performance. Que novidade! O filme ainda nem chegou no Brasil e se continuar assim, não vai sair em muitos cinemas por aqui. E caso você veja esse filme e goste, como a maioria das pessoas tem falado que é um grande filme e você ficou com vontade de ver os clássicos, bem, o problema é seu, porque a Warner acabou de remover qualquer conteúdo relacionado a Looney Tunes e Vila Sésamo da plataforma. Meu Deus, você não consegue fazer nada certo. E o que vai fazer depois dessa? Fechar mais um estúdio? Porque caso não saibam, o estúdio principal da Cartoon Network foi fechado, e os trabalhadores de lá foram mandados para o estúdio principal da Warner. Pode não parecer muita coisa, mas isso simboliza a perda de um dos locais mais icônicos e da onde grandes obras nasceram e grandes animadores tiveram chance na indústria. Mas para a Warner atual, tudo que é animado é gasto. E mesmo com tamanhos cortes, a empresa em si ainda não está numa posição muito boa. Não só seus filmes têm tido resultados desastrosos, como a divisão de jogos não tem estado bem das pernas. Jogos como Gotham Knights, Multiversus, Mortal Kombat 1 e Esquadrão Suicida têm sido fracassos espetaculares. Não estou pedindo para que esses estúdios sejam punidos, afinal já é punição suficiente trabalhar com esse imbecil, mas até mesmo quem não tem culpa acaba sendo arrastado para a vala. Tanto que atualmente a Warner fechou 3 estúdios. Player First Games, o estúdio responsável pelo Multiversus, que teve a incrível proeza de conseguir morrer 2 vezes entupindo ele de microtransações que completamente estragaram a experiência para muita gente. Give me your money. E até que entraram uns personagens legais, mas tinha muito personagem bem mais interessante que vazou e acabou nunca entrando pro jogo. Além do mais, qual é? Um jogo da Cartoon Network sem Ben 10, um dos personagens que a fanbase mais queria que tivesse lá, um baita de potencial desperdiçado. Com isso eles fecharam o estúdio em San Diego e Monolith Productions, os criadores de Shadow of Mordor, que criou um sistema incrível chamado Nemesis, onde inimigos que você lutar e derrotar voltarão mais fortes do que antes e se lembrarão de você, deixando o jogo ainda mais dinâmico e vivo. Mas agora, com a morte desse estúdio, ninguém mais poderá usar esse sistema, porque a Warner achou uma excelente ideia criar uma patente de proteção sobre esse sistema que vai durar até 2036. Isso mesmo que você ouviu, eles fecharam o estúdio que estava trabalhando em um jogo da Mulher Maravilha que já tinha sido anunciado anos atrás e ainda fizeram questão de meter uma patente em cima de um sistema que provavelmente não vão usar só para que ninguém mais use. E se você espera que tenhamos algum tipo de variedade, pode esquecer. Depois desses fracassos, eles falaram que apenas irão focar em Mortal Kombat, Hogwarts Legacy e Game of Thrones e, claro, Batman. Porque sempre tem que ser Batman. Eu falei durante 4 minutos aqui, olhei pro relógio de parede e não percebi que a tela do meu iPhone estava preta. Não estava gravando nada. Droga. E para colocar ainda mais sal na ferida, também temos mais problemas com a Cartoon Network, pois além do site principal ter sido retirado do ar, trazendo uma nova onda de Lost Media, a sua única versão viva é a do Reino Unido, tanto que se você tentar mudar para a versão BR, você é redirecionado para o site do Max. Vale a pena lembrar também que vários jogos da Cartoon Network foram retirados de venda online, tanto para celulares como para PC, um deles sendo o jogo do Samurai Jack, que, para quem não sabe, não é nada mais nada menos do que o jogo que contém o final canônico do desenho. Desenhos clássicos e novos são constantemente retirados do único serviço de streaming no qual estão presentes, e a maioria das vezes, sem aviso prévio ao criador, que já não recebe direito por não haver reprises, já que o canal da Cartoon Network hoje em dia parece mais um zumbi. E por mais estranho que pareça, quando teve a primeira grande onda de desenhos removidos, apenas um episódio de Titio Avô foi o sobrevivente. E quando o episódio também foi retirado, o criador fez esse desenho e... eu entendo como se sente, cara. O que pior ainda mais é que a chance de reassistir esses desenhos cada vez fica menor,
pois as empresas não investem mais em vendas de DVD como faziam antes, e com os desenhos sendo retirados de streaming, imagina você sendo o criador deles. Imagina você criar uma obra, passar dias preparando, roteirizando, só para depois a sua obra ser retirada sem aviso prévio algum, e como você não tem direito sobre ela, a única coisa que lhe resta é rezar para que alguém tenha pirateado o seu desenho para que ele sobreviva e seja visto por outras pessoas. Mesmo depois que tivemos a greve dos atores brigando pelos seus direitos para evitar o uso de inteligência artificial em seus trabalhos, pois agora até scripts estavam sendo feitos com essas ferramentas, por mais ridículo que isso seja, é difícil ver o mesmo esforço sendo feito em animação. A guilda dos animadores tem lutado bastante contra, mas a mídia não dá cobertura suficiente igual deu a greve dos atores. E por mais que as duas causas sejam extremamente importantes, claramente podemos ver qual Hollywood se importa mais. E até isso ser resolvido, continuaremos com ondas de demissões, filmes sendo engavetados e até filmes animados por inteligência artificial começando a surgir. Eu não tô brincando. Tudo por culpa de alguns imbecis no poder que preferem aumentar o próprio salário do que respeitar uma arte complicada que é a animação. Boa parte tratando como se fosse coisa de criança ou altamente descartável. Isso desde a Warner engavetando e cancelando seus filmes e até fechando estúdios, como também a Disney com a sua onda incessante de live action sem alma, porque infelizmente boa parte dos casuais prefere se sentir adulto indo ver um live action sem alma do que admitir que está indo ver um desenho que claramente teve mais trabalho sobre ele do que um live action que é feito nas coxas. Ai, que não sei o que esse cara... E se formos reparar em tudo o que está acontecendo, parece que a animação não tem um futuro muito brilhante pela frente. Efeitos especiais piorando, animadores sendo tratados como lixo, sequências inúteis e canais grandes de desenho sendo fechados ou andando como zumbis. Parece que a indústria em geral do entretenimento está desabando como um todo. Grande demais para morrer, mas também presa demais para tentar algo novo. Mais ou menos aqueles que realmente querem tentar fazer coisas novas ainda têm uma chance. A internet tem se mostrado um bom lugar para novos projetos, desde Hazbin Hotel, Lackadaisy, Digital Circus e até o mais recente, I Don't Want to Be a Magical Girl. A animação indie tem seus próprios problemas, como falta de fundos para animar, mas também não tem a pressão de um monte de engravatado metendo o dedo na sua obra só para depois cancelar ou retirar do ar sem aviso prévio. Então, sim, temos pessoas que ainda têm respeito por essa arte, e pelo número de visualizações, podemos dizer que também há pessoas interessadas em acompanhar. Até mesmo na indústria tivemos algumas boas notícias. Um especial na série de Yellowstone, chamado Crisis on Infinite Earths, tem vários personagens da Cartoon Network clássica aparecendo para lutar, e podemos ver até a lindinha do clássico dando pau na lindinha do reboot, e isso sim vale a pena ver. E até alguns desenhos como Hora de Aventura e Apenas um Show, tendo continuações e sendo revividos com mais alguns episódios. O canal Adult Swim até iniciou um quadro chamado Checkered Past, onde eles passam boa parte dos desenhos clássicos. E uma das melhores partes disso é que eles têm bumpers novos, incluindo até bumpers de personagens em partes da vida real, trazendo um pouquinho daquela nostalgia do que era a Era City. Pessoas como Guillermo del Toro têm dado um grande apoio à animação. E a vitória do Flow no Oscar faz pensar que talvez algumas pessoas da indústria estão prestando atenção mais na animação em si e história do que atençãozinha em detalhes desnecessários. Porque na moral, do que adianta gastar milhões para o seu filme parecer mais realista em detalhes se a história em si é um lixo? Eu tô olhando pra você, Toy Story 4, não finge que não sabe do que eu tô falando. Às vezes acho que eu estou sendo esperançoso demais. A verdade é que eu só quero que a animação volte a ser mais predominante como era antes. Ainda temos pessoas lutando pela causa e animadores fazendo o máximo para manter essa arte viva. E eu realmente espero que isso dê certo. Porque no fim, já perdemos muito até aqui.
Até que enfim, alguma notícia boa.